Guess who's back, 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 back again, again, again. Gabe's back, back, back. Voltei! Então vamos lá falar de Café pro Santo, do colega vlogueiro Leonardo Triandópolis. Publicado de forma independente, Café pro Santo não é o primeiro livro do Leonardo. Ele já lançou poesias com o livro O Castanho dos Seus Vermelhos, um excelente nome, diga-se de passagem. Café pro Santo conta a história de um garoto de 13 anos, fato esse que o Leonardo repete por quase toda a narrativa. Apesar de ser uma história com diversos elementos fantásticos, muitos deles retirados do nosso vasto folclore brasileiro, ela tem muito do mundo real, sendo aquele tipo de história meio Harry Potter, do garoto normal que acaba caindo num mundo de fantasia e magia. Eu falo isso porque para um menino de 13 anos ele lida muito bem até demais, com a morte da mãe, do pai e do irmão nas mãos de um anjo terrível, que aproveita e também rouba o nome dele. Então a gente tem um garoto de 13 anos, sem nome, cuja vida é virada de cabeça para baixo e que aceita tudo isso com relativa tranquilidade. E cuja fala, a maneira que ele se expressa e a linha de pensamento que ele tem, não tem nada de infantil. O livro é todo narrado em primeira pessoa, então ele não é exatamente o personagem mais coeso que eu já vi. E também é muito difícil categorizar o Café pro Santo para um público específico. Enquanto a história em si é de fácil compreensão e sem grandes desenvolvimentos para despertar o interesse do público adulto, ele é escrito de uma forma muito difícil para a compreensão do público infantil. E assim, jogando totalmente a modéstia pela janela, eu tenho um conhecimento muito vasto do vocábulo brasileiro. E mesmo assim, o Leonardo utiliza palavras que eu nunca escutei na minha vida, ao ponto de eu precisar pegar o dicionário, ou então continuar lendo para ver se o contexto da frase me permitia identificar o significado daquela palavra. É um livro que fica num limbo entre o simples demais para adultos, mais complicado demais para o público jovem. Com pouco mais de 120 páginas e uma fonte gigantesca, o livro é muito rápido de ler, e talvez seja aí que ele mais peca. Retratando o início da vida mágica do garoto até a sua vida adulta, o leitor não tem tempo de digerir as informações, já que acontecimento atrás de acontecimento atrás de acontecimento vão aparecendo um atrás do outro, com uma abundância de Deus Ex Machina e pontos que deveriam ter sido melhor explicados para que o leitor aceitasse as informações. Eu não senti, por exemplo, que o livro tem um clímax. E é claro, chega o momento em que tem o desfecho, onde ocorre o grande acontecimento e tudo mais, mas assim, ele é passado de uma forma tão rápida que não dá nem tempo de você torcer pelo personagem. Talvez eu até tivesse desfrutado um pouco mais da leitura se os próprios personagens tivessem tido tempo de serem mais desenvolvidos, principalmente as suas relações entre si. Foi muito difícil para mim entender e até aceitar que uma mulher de 30 anos poderia ter uma certa atração sexual por um garoto de 13 e viver com ele por 19 anos e só no final desse período descobrir que ele é vegetariano. Claro, assim, isso é levemente explicado, mas é só um exemplo de como as coisas na narrativa acabam caindo do céu, sem maiores explicações. O Café pro Santo, afinal, acaba servindo de exemplo pra mim de como é importante um editor, ou pelo menos uma pessoa com muito senso crítico, para ler o livro antes e apontar todas essas incongruências, de forma que o texto final fique o melhor possível para a compreensão do leitor e para a pessoa poder se divertir e tirar alguma coisa do livro. Ele vai acender 2 lampadinhas! E é isso, gente. Se você curtiu, clique em curtir. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe no Twitter, compartilhe no Facebook e acesse o nosso site, porque a gente tem muito conteúdo de livros e literatura em geral. Aquele beijo! Mua! Você sabe quantos posts o Cabine Literária produz por dia? São de 8 a 10. São notícias, críticas, matérias com muita cultura e entretenimento para você. Por mais que você já siga as nossas redes sociais, pode ser que alguma matéria do seu interesse acabe ficando de fora. Então, já pensou em seguir o nosso feed? Basta você clicar no botão que fica na página inicial do nosso site, ou então clicar no link aqui embaixo, cabineliteraria.com.br/feed. Você pode seguir pelo seu gerenciador de e-mails ou então pelo seu próprio navegador. Descubra como acessando ali.